Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e eu tô muito feliz de poder estar novamente aqui com você. No vídeo passado, eu contei um pouco da minha história pessoal, né? De como eu vim para os Estados Unidos, de como eu co-criei essa nova vida, né? Do zero, tipo, sem nem planejar, não era uma coisa planejada, mas eu consegui co-criar. E depois disso, eu continuei co-criando, né? Isso eu conto no vídeo passado. E eu falei para vocês também que tudo começou com esse livro aqui, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, né? Ok. Eu separei aqui uns trechos que, de repente, quem se interessou pela minha história no outro vídeo, se tiver alguma dúvida ou se não estiver lembrando direito, volta lá e assiste ele. E que você vai saber do que eu tô falando. Eu separei uns trechos aqui do próprio livro do Joseph Murphy, que foi a parte onde me pegou, sabe? A parte onde eu comecei a me interessar realmente pelo livro. Lógico, aqui ele fala sobre, é uma história de alguém com um câncer de pele, né? E como ele, através da força do pensamento, ele conseguiu reverter um quadro que estava basicamente declarado que não tinha jeito, né? Então eu vou ler um pedaço aqui para que vocês acompanhem o meu raciocínio. E de repente, gente, não é só a lei da atração, não é somente para doenças, tá? É para qualquer coisa na sua vida. Então, o exemplo aqui do livro, este exemplo, no caso, eu vou dar aqui dois exemplos, para que vocês entendam como eu fiz, né? Como é que eu fazia e como é que eu me liberava das minhas crenças limitantes e comecei a fluir, né? Para poder co-criar a realidade que eu queria para mim. Então vamos lá. Bom, aqui. Ok, em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. Quer dizer, essa é a prece que o cara fazia para o problema dele, né? Do câncer de pele. Ele colocava assim: meu corpo e todos os seus órgãos foram criados. É um mantra que ele fazia. Meu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita da minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está nesse momento transformando cada célula do meu ser. Ele fechava os olhos e ele fazia esse mantra todos os dias. Tá? Já tinha sido diagnosticado e o tumor dele só estava aumentando. Mas ele fechava os olhos, relaxava todo o corpo e fazia esse mantra. Vou começar de novo aqui. Meu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita da minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. E sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está neste momento transformando cada célula do meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo nesse momento. Presta atenção, ele não estava dizendo que vai acontecer ou que já aconteceu, é que está acontecendo nesse momento. Então nisso, quando eu falo isso, me passa um roteiro pela cabeça de sangue, tecidos, de pele, entende? De tudo. Então, sendo restaurado, tá? Então olha só como que é. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento.
Maravilhosas são as obras da inteligência criadora que existe em mim, ou em mim existente. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, ele fazia, repetia em voz alta essa prece simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecera a meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeições geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos do pensamento alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre no seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge, primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Este é o princípio fundamental de toda cura. Tá? Então, reforçando, tudo que está dentro está fora, exatamente tudo que está fora está dentro, é igualzinho o que está dentro. Então, você tem que mudar o que está dentro para poder repercutir no que está fora. Não adianta você fazer essa prece com a mente dizendo isso não vai dar certo porque eu tenho certeza que eu tô doente. Ou isso não vai dar certo porque já foi feita. Entende? Para Deus tudo é possível. E para o universo, muito mais. Mas você tem que alinhar. A partir do momento que você alinhar o que está dentro com o que está fora, você começa a ver a vida que você quer. E isso é para qualquer coisa. Eu cheguei estava aqui borrando todo o meu livro aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, como transmitir à mente subconsciente a ideia da saúde perfeita. Isso aqui tô falando para saúde, porém é para qualquer coisa, para vocês captar o sentido, como é que a coisa funciona. Tá? Não é só ficar repetindo coisa positiva se a sua mente está no negativo. Os dois têm que estar no positivo. Tá? Então, um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me que superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia da saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo, que passo agora ao leitor. Várias vezes ao dia, olha o passo a passo, presta atenção. Várias vezes ao dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxando o corpo, falando-lhe da seguinte maneira. Isso ele falava para ele. Meus pés estão relaxados. Meus tornozelos estão relaxados. Minhas pernas estão relaxadas. Sabe, ele ia relaxando, dando comando de relaxamento desde o dedão do pé até a ponta do fio do cabelo. Tá? E nisso ele ia relaxando cada vez mais. Mas existe uma intenção de relaxar. Tá? Não é só falar da boca para fora. É falar, ouvir e sentir. Né? Então, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados. Minha cabeça está relaxada. Todo o meu ser está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu entrava em um estado sonolento, letárgico. Nesta ocasião, eu afirmava a seguinte verdade. A perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem de Deus tem de mim, a imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita. A minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Gente, não está na Bíblia que Deus criou
o homem com sua... igual a ele, né? Na semelhança. Então, este pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia da saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar a imaginação disciplinada e científica. Eu disse ao homem que sofria de paralisia funcional que tornasse a si mesmo uma imagem vívida. Andando pelo escritório, chegando... Olha, ele estava com paralisia, ele não se mexia. Chegando à mesa de trabalho, atendendo o telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Então ele fazia isso na mente dele. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente uma hora. E ele continuou, ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou. E em um momento em que não havia mais ninguém em casa, o aparelho ficava 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais e disso se seguiu a cura. Gente, isso não é uma coisa de hoje. Nesse próprio livro, quem leu sabe que a própria hipnose surgiu, existia um médico escocês que ele já praticava a hipnose como uma anestesia nas pessoas e elas não morriam. Ele próprio, na hipnose, ele dava comandos de que tudo ia dar certo, que a pessoa não ia pegar nenhuma infecção, que o corpo dela iria trabalhar contra qualquer problema que estivesse no caminho da cura e que esse paciente ia se salvar. Esse cara fez mais de 400 cirurgias de qualquer coisa que você imaginar. Isso lá nos anos 1850. Olha só. Eu sei que hoje ainda a hipnose é usada até como quem tem medo de agulhas e coisa. Alguns dentistas usam a hipnose para que a pessoa consiga fazer o tratamento sem ter dor. Simplesmente dando comandos na sua mente. E é disso que a hipnose se trata. Então, se tudo que está dentro está fora, você só precisa mudar o que está dentro. E como é que você muda? Fazendo esse passo a passo. Você se deixando relaxar ao ponto de uma quase sonolência, ao ponto de você não querer abrir os olhos ou levantar ou acordar, e você começar a pensar somente na vida que você quer ter. Somente isso. Pensar na vida que você quer ter. Fazer visualizações. No caso aqui, as visualizações vieram também de um mantra, né? Porque ele queria a cura. Ele visualizou o seu corpo, o divino criador, o seu eu interior se restaurando por si só. Ele viu, ele sabe que existe uma versão dele sã, né? Que o corpo tem uma memória e ele mesmo consegue se restaurar com o comando da sua mente. Mas precisa de treino. E a partir que eu li esse livro, eu comecei a fazer esse treino. Comecei a
a fazer os relaxamentos. E hoje eu tenho muito mais ferramentas, porque hoje eu faço a hipnose. Mas como é que isso lá atrás, há 28 anos atrás, deu resultado? Porque eu fazia as visualizações até o ponto de que eu acreditei que aquilo era possível. Então você que quer a casa, o apartamento, o carro, você tem que imaginar que é possível e aceitar que é possível. Tá me entendendo? Você tem que entender que aquilo é possível. Então, para isso, você tem que fazer aquele filme na sua cabeça. Você tem que fazer essa história, criar essa realidade. A partir do momento que você cria essa realidade, que você entende que é possível para você, você começa a se ver na história, se ver no filme, porque você tem que estar lá, né? Que seja entrando no apartamento com cada vez mais detalhes e não tenha pressa de fazer esse sonho, não tenha pressa. Nesse próprio livro existe partes da Bíblia que diz, né, que Jesus dizia, curava as pessoas e ele dizia, foi a sua fé que curou. Ele já dizia que não era ele, era a fé da pessoa que estava, entendeu? Achava que por estar com Jesus Cristo, tudo estaria resolvido. Essa era a fé. E foi isso que curava leprosos, que curava cegos, que curava pessoas que já não caminhavam. Era a fé que eles tinham, que eles criaram na cabeça dele, que se Jesus olhasse para eles ou pegasse na mão deles, aquilo iria se solucionar. Mas, na verdade, o próprio Jesus dizia que não era não era ele, era a fé da pessoa. Então isso já é bíblico, isso já está lá atrás. A lei da atração é só uma forma de expressão, porque isso já existe. É você com você. E é isso que muda a sua vida. Então, se você não está vivendo a vida que você deseja, é porque você está incompatível com o que tem dentro de você. Você quer uma coisa, mas você pensa outra. Entende? É como se você estivesse numa bifurcação, tipo, não sabe se vai para cá ou se vai para lá. E no momento que você está nessa bifurcação, já está tudo errado. Você tem que, por isso não pode ter aquela pressão de você já resolver ou acontecer um milagre. Não pode ter a pressão. Tem que ser uma coisa natural. E você pode fazer isso. Você tem tempo de fazer isso, porque o tempo que você tem de fazer isso é o mesmo tempo que você tem de ficar se lamuriando e dizendo que não vai dar certo. Ou se sentindo pena de você mesmo. Ou achando que você é o patinho feio e que nada vai acontecer. Você só precisa sonhar com os olhos internos. Entende? Com os olhos do seu subconsciente. É sonhar. Sonhar. E sonhar o mesmo sonho. Não é ficar mudando esse sonho. Espera ele se materializar primeiro para depois começar outro sonho. E também procura não ir muito grande, porque quanto maior a coisa, mais distante, vai passo a passo, entende? Não tenta ficar bilionário já do dia para a noite, que você não vai conseguir, porque você não consegue nem manifestar R$1. Você vai conseguir manifestar 1 bilhão? Não, né? Então você tem que ter um pouquinho de bom senso. As pessoas, elas ficam frustradas, porque elas, não é que elas tentam o que não podem, é que elas tentam de maneira errada. Existe, tudo que você tiver no seu coração, na sua cabeça, você pode ter. Mas você tem que aprender a lidar com esse poder que nasceu com você, né? Você tem que começar a saber lidar com este poder que Deus te deu, que o universo te deu. Aí sim. Então, todas as noites, escreve num papel.
esse mantra, se estiver doente ou coisa, escreve nesse papel. Que nada mais é do que você está dizendo que a sua consciência divina, o seu eu interior sabe. Deus sabe como é que você tem que ser. E você aceita que isso aconteça. Porque só Ele sabe como é o seu eu perfeito. Você começa a visualizar que tudo está sendo transformado na sua vida, que tudo está mudando, que você está conseguindo alcançar as coisas que você quer. Mas você tem que estar grata. Não pode estar com raiva, não pode estar com ódio, não pode estar implorando, entende? Você tem que estar grata, passiva, tranquila. E formar esse filme na sua cabeça. Então isso já acontecia lá atrás. Esse livro aqui, se eu não me engano, é de 1948. 1898 a 1900... o Joseph Murphy ele nasceu em 1898, morreu em 1996. Isso. Então foi no meio aí dessa época, mais ou menos, que ele começou a entender isso e começou a escrever essa obra. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos só no Brasil, fora o mundo. E eu sou uma prova viva de que esse livro dá certo. E eu acho que você também deve tentar. Porque é muito mais fácil, né? Você ficar aí se lamuriando, culpando o governo, culpando né, o marido, o papagaio, coisa. Mas aí você não faz nada. Então experimenta fazer alguma coisa. Experimenta seguir esse passo a passo. Compra esse livro, lê ele. Eu sempre falo aqui pro pessoal para olhar. Esse foi o pontapé inicial de todas as minhas manifestações, de todas as minhas coisas. E eu ainda estou aprendendo, sabe? Tem hora que eu penso assim, poxa, eu quero aquele negócio, mas por que eu não fiz ainda a coisa? Porque ainda não quis tanto. Só pode ser isso. Porque na hora que eu quero muito uma coisa, eu boto o joelhinho ali, eu não boto nem joelho não, eu deito na minha cama e faço as minhas visualizações e eu consigo. Pouco tempo depois está ali. Entende? Então tenta, pelo menos. Antes de dizer que não consegue, tenta. Tenta, mas tenta com força. Tenta, entendeu? Com otimismo. Como se fosse um passeio. Você está dando um passeio mental. Você começa a idealizar e a ver a vida que você quer viver. Dessa maneira. Se você está doente, faça o mantra. E comece a imaginar seu corpo recuperando. E se você não está, você quer a casa, carro, apartamento, começa a botar detalhes nessa cena, começa a enriquecer esse filme na sua cabeça, até que você comece a pensar nele como uma realidade. Como realmente é possível. Na hora que você tiver possível aqui, o universo vai se encarregar de te entregar isso. Mas primeiro, antes você precisa entender que é possível. Tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha conseguido te ajudar um pouquinho mais. Eu sei que é difícil, eu sei. Eu comecei lá do zero e eu tentei de muitas formas. Até que eu tive esse livro na minha mão e que eu comecei a me guiar. E o mesmo, por eu ter conseguido, eu tô passando para você. Tá bom? Aloha! Eu amo vocês. Tchau!